Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores. Continuando aos nossos estudos, vamos falar agora de usos variados. Há várias maneiras de associar a adivinhação com o culto. Em alguns grupos, cada indivíduo pega uma carta de tarô na época de Beltane ou Samhain, que são estações comemorativas, né, dentro da Wicca, né? Aí a gente pode fazer este tipo de trabalho. Essa carta oferece algumas indicações de como será o ano ou semestre seguinte. Transforme os símbolos em tema de meditação e veja o que eles lhe sugerem. Transforme os símbolos em pontos de energia para encantamentos. Escolha um símbolo que corresponda ao que você quer, acrescentando assim a energia daquele símbolo ao seu trabalho. Você pode estudar as cartas de tarô com uma a uma, aos pares, em sequência, em grupos de modo que preferir. Você pode pegar dois baralhos diferentes e compará-los, em que são diferentes, em que se assemelham. Que baralho parece derivar do outro? Tomamos o tarô como um exemplo principal de um sistema divinatório, mas outros sistemas também se prestam a esse tipo de estudo. O tarô é muito popular porque as figuras falam para quase todas as pessoas e por isso é fácil aplicá-lo, geralmente com bons resultados. Quando aprende e trabalha com um sistema divinatório, você também absorve os paradigmas, a visão e o simbolismo desse sistema. Quando aprende um sistema diferente, você não apenas aprende um novo sistema, mas ainda o compara subconscientemente com o primeiro que aprendeu. Pode ser diferente aprender o primeiro sistema, mas o aprendizado se torna progressivamente mais fácil com cada novo sistema estudado, se eles procedem de um paradigma e cultura semelhante. O tarô, a astrologia, a cabala e a numerologia derivam todos das mesmas culturas e cosmovisões. Eles se interrelacionam e as pessoas integram conscientemente elementos de uns nos demais. As runas nórdicas são um sistema em si mesmo, porque derivam de um paradigma cultural para que difere da visão mediterrânea que está por trás do tarô e da cabala. O Xing, o Feng Shui, o Qi das 9 estrelas e outro sistema oriental são semelhantes, mas naturalmente bastante diferentes dos demais. Aqui mencionamos no que diz respeito ao enfoque e à filosofia subjacente. Todas as formas de astrologia têm elementos semelhantes, embora possam diferir significativamente suas filosofias e visões. A maioria dos baralhos de tarô
se baseiam num único modelo, embora alguns sejam mais exóticos do que outros. E muitos sistemas de cartas não são tarô. Cartas guiadas, espirituais ou de anjos, por exemplo, e adotam seus próprios paradigmas e símbolos. Conheça a cultura em que o sistema se baseia e em que é usado normalmente, porque podem não ser as mesmas, e você terá um bom respaldo em seu trabalho. Com o sistema flexibilidade e estudo para fazer correlações. Encontrar semelhanças diferentes, tudo isso tem importância no trabalho de magia. Quanto mais você pratica, mais fácil será inclinar a mente para formas novas e diferentes, de tornar sua magia mais eficaz. Às vezes, o problema não é aprender o sistema divinatório em si, mas abrir a mente para as coisas novas e diferentes, e assim tornar-se mais eficaz e flexível na sua atividade mágica. Tudo está interligado. Aí vamos agora a sistemas divinatórios que não são indicados para principiantes. Existem alguns sistemas divinatórios que não recomendamos. Inclusive, Steele Daniels proíbe seus alunos do primeiro grau de praticá-los. Um deles é a tábua Ouija. Interessante. Bem antes de estudar a Wicca, eu era espírita kardecista e eu já tinha conhecimento disso, que a Steele Daniels acabou de falar neste momento. Porque é algo que você está mexendo com vários espíritos de outro plano, de um plano, aliás, que esteja próximo ao planeta Terra. Então, existem espíritos bons e existem espíritos zombeteiros. Então, há uma janela, quando você mexe com a tábua Ouija, você abre uma porta muito grande para esses espíritos zombeteiros, né? E muitas vezes aqueles espíritos ficam naquele ambiente. Uma versão moderna da conjuração de espíritos, há variações dessa modalidade, mas em geral são feitas de perguntas e algum mecanismo como um ponteiro ou um copo dá as respostas. Um tabuleiro não são usados cartas, símbolos ou outros objetos como uma bola de cristal, como foco, nem a mente para interpretar algo. Apenas liberar-se a mente e deixá-la que o que for que ponha o mecanismo em ação. Responda. O funcionamento da tábua Ouija ainda suscita muita polêmica,
Alguns acham que é o subconsciente ou a mente superior que age. Como eu acabei de falar para vocês. Alguns acham, né? Mas não. A gente tá com as pessoas que praticam a tábua Ouija tá mexendo com entidade desconhecida. Tá mexendo com espírito que vivem perambulando a nossa esfera, o nosso planeta Terra. Para outros ainda são demônios ou talvez os deuses. Infelizmente, qualquer uma dessas alternativas, e mesmo todas, são possíveis. A nossa experiência com esse sistema mostra que o aspecto mais regular que os caracteriza e a sua facilidade, a sua falibilidade e imprecisão. Em resumo, os espíritos podem mentir. Frequentemente você recebe a mensagem ou a resposta que quer, ou que algo, ou que alguém sabe Deus qual dos dois, e acha que você quer ouvir. Mas não é verdade. Os espíritos se manifestam, podem simplesmente não saber nada além do que você sabe sobre o que está acontecendo. Normalmente, esses sistemas são usados num clima festivo ou de entretenimento, não se constituindo em buscas espirituais sérias. Além disso, quase chegam aos limites de ingenuidade, pois qualquer pessoa pode adicioná-los pelo pouco esforço, conhecimento e treinamento que existem. Infelizmente, recorrendo a esse sistema, algumas pessoas se prejudicam emocionalmente. Elas podem abrir-se psiquicamente e a entidades ou energias que talvez estejam nas proximidades espirituais. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que pesquisar bastante, tem que ler muito para não praticar coisas erradas. Sem treinamento ou consciência do que está acontecendo ou de como lidar com isso, podem ficar dependentes desse sistema, quase como um alcoólatra. Em alguns casos raros, podem ficar suscetíveis a possessões de entidades desencarnadas, ou ainda mais provável do que essas possibilidades mencionadas. As pessoas podem irritar-se ou ficar frustradas quando o que foi dito não acontece. Elas então tornam amargas e passam a acreditar que todas as experiências divinatórias são inúteis. Stille, que é a escritora, permite que os seus alunos mais avançados façam experimento na tábua Ouija. Eu não aconselho. E com outros sistemas. Às vezes, ela, inclusive, os incentiva a isso. Eles, então, dedicam várias sessões e técnicas, fazendo perguntas mais diversas, obtendo as respostas. No fim, a imprecisão
e as declarações falsas ficam muito claras e evidentes. Então a brincadeira deixa de ter graça. É algo que, vamos dizer, experimento. E o estado sério substitui o passatempo. Vou dar uma parada por aqui para nós depois entrarmos na escolha de um sistema divinatório. Blessed be, se inscreva no canal. Que os deuses abençoem hoje e sempre. Blessed be. Blessed be.